E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, antes de mais nada, quero pedir pra você que, por favor, na moral, hein, mano, se você ainda não é inscrito no canal, quebra essa pra mim aí, tá ligado? Se inscreve no canal aí, deixa um like, deixa também um comentário sobre o que nós vamos conversar aqui. Bom, sem enrolar muito, porque esse vídeo vai ficar um pouco comprido, Kim Kataguiri e Tabata Amaral estiveram ontem no Flow Podcast, entendeu? E depois que eu terminei a minha partida de Valorant, pude assistir um pouco da participação dos dois, em especial sobre a discussão deles sobre cotas. Todo mundo aqui do meu canal já sabe qual que é a minha opinião sobre cotas. E se você não conhece ainda o meu trampo, não sabe qual é a minha opinião sobre cotas, você vai ter que esperar um pouco para saber, porque primeiro nós vamos ver aqui o pedaço aqui de Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Vamos lá. Cadê? Aqui. Então a cota... O vídeo tem 37 minutos, mas eu acho que Cara, com 8 minutos já dá pra gente ter uma noção legal do pensamento dos dois aqui, ó. nunca vai atingir quem mais precisa, que é o cara mais pobre. Que é tão pobre que ele não sequer consegue terminar o ensino médio porque precisa começar a trabalhar pra ajudar a família. Não existe aluno rico negro usando cota. Estudar em escola pública não é sinônimo É um de... debate que existe no Brasil hoje. Bem rápido, amigo. Comecinho. Eu falei que toda política pública tem que atender um objetivo, né? Que a gente tem que testar e testar. Vou falar uma parada pra você. Tabata Amaral é o tipo de político que eu morro de medo. Certo? Eu não tenho medo de um Kim Kataguiri, eu não tenho medo de um Bolsonaro, eu não tenho medo de um Lula, eu não tenho medo de um Ciro Gomes, eu tenho medo de políticos como Tabata Amaral, que pra mim são os políticos Fábio Porchat, sabe? Políticos bonitinhos, políticos cheirosinhos, políticos que têm um discurso que dá a impressão de que o que eles estão falando é a verdade mais absoluta, porque eles têm um jeito assim mansinho de falar e tal, mas vamos prestar atenção nesse diálogo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Depois. A política de cotas funciona. Por quê? Qual é o objetivo dela? Que a universidade pública, que era muito branca e muito rica, tenha mais negro e mais aluno pobre. Vamos olhar para o resultado. Tá. Para começo de conversa, a conversa da cota nunca foi sobre colocar gente pobre na universidade. Foi colocar mais gente negra. Isso foi desde o começo. É que agora eles viram que tá esquisita essa história e que todo mundo tá brigando por... Porra, eu sou branco, moro na periferia e o meu vizinho negro tem mais acesso do que eu, sendo que nós dois estamos pegando a mesma porra do Parque Dom Pedro lotado, entendeu? Então agora eles estão mudando esse discurso para a gente quer ajudar alunos negros e alunos pobres. Porque o que o certo é dizer assim, a gente quer ajudar alunos brancos e negros pobres, mas não. É bonito para políticos como Tabata Amaral usar só os negros. E quando você vai falar de brancos, você não fala brancos, você fala pobres. Entendeu? Mas acontece que na periferia você tem os dois tipos. Inclusive os orientais. Tá cheio de oriental lá na periferia também. Tá cheio de pobre do zóio puxado lá. Resultado dela. Hoje, o perfil da USP é o mais diverso da história. Pela primeira vez, mais da metade dos alunos da USP vem da escola pública. Isso me faz chorar de emoção. A adotar a cota. Começou, se não me engano, com a Mano, UFRJ. Esse tipo de política é perigoso pra caralho, velho. Uma outra federal. E aí, qual que era o objetivo? Tem mais negro e tem mais pobre. Hoje o perfil é muito mais diverso. Não tá atingindo... Quem será que pagou a campanha de Tabata Amaral, hein? Quem será? Ainda a pessoa mais vulnerável, mas tá levando gente da periferia para fazer faculdade. Isso importa. Porque na hora que alguém da periferia vai lá e ocupa uma vaga, eu vejo isso comigo. Eu sou a primeira do meu núcleo a terminar o ensino médio, a fazer uma faculdade. Isso muda a forma como meus primos, meus vizinhos olham para os estudos. Então tem uma questão aí, tá resolvendo. Aí você pode falar, mas a cota, ela diminui o resultado. Mentira. Isso foi provado também, assim, com estudos. Quando você implementa a cota, alunos cotistas têm um desempenho igual ou superior de não cotistas. Por quê? É uma galera muito garruda. Se esforçou muito pra estar lá. Não. É uma galera que sabe o que é estar no fio da navalha. É diferente. Não é o cara que se esforçou só pra estar lá. É o cara que sabe o que é acordar 5 horas da manhã. É o cara que viu o pai e a mãe trabalhar desde pequeno. É o cara que tem um bom núcleo familiar. Porque quando você vê esses alunos, dificilmente você vai ver um que o pai é drogado ou que a mãe não faz porra nenhuma da vida. Não. É o cara que tem um bom núcleo familiar, que, aliás, esse povo de esquerda adora pegar pra Cristo, né? De uma oportunidade. Então, assim... Vamos deixar claro, uma coisa é o cara de esquerda, outra coisa é a gente como Tabata Amaral. Pra mim, tanto que os meus camaradas de esquerda, tá ligado? Eles odeiam Tabata Amaral, certo? Porque eles reconhecem a mesma coisa que eu reconheço nessa mulher. A cota resolve o problema da educação? Não.
E você tem esse ponto e a gente tem que falar dele. Mas a cota permitiu que mais negros e mais alunos de escola pública, porque a cota, gente, não é só para negro, ou para negro rico, como as pessoas falam. A cota é as vagas aqui para escola pública. Dentro da escola pública, metade negro, metade branco. Viu como o discurso está mudando? A cota eu Só gosto. que aí tem outro Eu gosto da problema. cota social. Agora, a cota que divide por raça, eu não gosto. Mas sabe por que essa cota divide por raça? Porque dentro da escola pública, isso também é Meu número. medo de gente como Tabata Amaral é o mesmo medo que eu tenho de gente como Fábio Porchat. Porque eles maqueiam a coisa. Eles dão a impressão de que eles querem ajudar, de que... Porque olha o discurso dessa mulher, como é maravilhoso. Mais negros entraram na faculdade. Hoje a USP tem mais da metade de alunos que vieram de escola pública. Isso me faz ter vontade de chorar. É quente, tá ligado? Mas a questão principal aqui é muito simples. Você, neguinho, que tá aí, você branquinho, você neguinho que tá aí me assistindo agora, tá? E você é baixa renda, a sua família toda junta, pai, mãe, você junto dentro de casa, não consegue fazer 15 mil reais, você é pobre pra caralho. Aquela porra daquela vaga da USP tinha que ser sua e pronto, e acabou. Mas você vê gente como o Tabata discutindo isso? Você vê gente como Kim Kataguiri discutindo isso? Você vê gente como Eduardo Bolsonaro discutindo isso? Você vê gente como Gleisi Hoffmann discutindo isso? Não. E sabe por que você nunca vai ver isso? Porque é muito mais fácil você formar 10, 20, 30 mil estudantes, se é que forma tudo isso, eu tô chutando aqui um número muito alto, tá ligado? Por ano, numa cota, do que você pegar os milhões que estão na educação de base e fazer uma puta primeira série, uma puta primeiro ano, um puta segundo ano, um puta colegial, um puta ginásio. É muito mais fácil você mostrar já o aluno pronto lá, ó. Você tá ligado? Esse aqui é o meu grande problema com isso. Ninguém tá nem aí pra escola de base. Ou você acha que eu tô mentindo? Para qualquer aluno na rua, mano. Para qualquer aluno na rua. Pergunta a tabuada pra ele. Entendeu? Eu vim dos anos 80. Vou explicar pra vocês como era nos anos 80. Tá ligado? Eu estudei no República do Paraguai. Naquela escola tinha aluno rico. E sabe por que tinha aluno rico? Porque era o pai que cansou de pagar o Colégio Anchieta e o Colégio João 23. 2 colégios particulares que tinha bem próximo ao República do Paraguai. Então você tinha uma meia dúzia ali que era boy. Só que eles iam mal na escola particular, aí o pai tipo queria dar uma lição no filho, jogava ele na escola pública, tá ligado? Mas ele sabia que a escola pública não ia fuder com a vida do filho dele. Simplesmente ele tava com aquela cabeça de, mano, você não tá se esforçando, então também não vou pagar o seu estudo, tá ligado? Então o que acontecia? Você tinha muito aluno era uma educação de base muito forte. Vou explicar pra você como é que era na minha época. Na minha época era assim, você entrava na sala de aula, você calava a boca. Porque o seu professor, ele tinha autonomia de te castigar se você fizesse alguma coisa errada. Lógico, não é castigo que eu tô dizendo, né? Ele não te dava uma surra, nem nada disso. Ele simplesmente fazia um papel dizendo o que você fez na aula e dizia assim, ó, amanhã você só entra na aula se sua mãe assinar isso aqui. Entendeu? E a sua mãe, a mãe dos anos 80, a mãe dos anos 90, vai por mim, filho. Ela corrigia sem remorso o filho dela. Entendeu? Então, tipo assim, o professor, ele tinha poder dentro da sala de aula. Você acha mesmo que um professor hoje em dia tem poder dentro da sala de aula? Você acha mesmo que alguém quer ser professor de escola pública? Querer, não é porque, tipo assim, ele não conseguiu outras coisas e resolveu ser professor. Não, querer de verdade. Peito aberto, assim, hoje, para ter que enfrentar um monte de aluno mal educado, para ter que enfrentar uma sociedade onde os pais amoleceram. Aí é que tá o grande problema. Por que aqui na escola da Antártica, que é aqui perto, que é uma escola particular, mas que todo ano ela abre vaga para aluno, ela abre vaga para um pessoal aqui da periferia aqui, você vê mãe que quando o filho é sorteado, a mãe ajoelha e reza e pede a Deus, agradece a Deus. Por que isso? Porque ela sabe muito bem que ali dentro de uma escola particular o filho dela vai ter disciplina. Por que você acha que tantos colégios militares aí, o pai e a mãe não pede a Deus que o filho consiga entrar dentro de um colégio desse? Porque lá ele vai ter disciplina, porque lá ele vai ter que estudar e pronto, acabou. Só que hoje não é o que está acontecendo. Enfraqueceram a escola pública, tá ligado? E Tabata Amaral, que se diz da educação, pelo visto não está muito preocupada com isso, porque é sempre esse discurso de vamos tentar, vamos fazer, vamos tal. E é isso, mas a gente está feliz, porque a gente conseguiu formar uma galera negra aqui. Eu não acho ruim que você consiga formar uma galera negra, mano. Todo mundo da minha família foi formado e na época nem existia cota. Eu sou um dos poucos burros dentro da minha família que não quis fazer faculdade. Tem gente na minha família que tem mais de 2. Minha irmã mesmo tem 2.
tá ligado? E 2 em faculdade pública, não foi nem particular. Você entendeu? Então esse é meu grande problema com esse povo. Eu morro de medo de gente como Tabata Amaral. Ai, mas eu... vamos continuar aqui, ó. Tem uma parte do discurso dela que é maravilhoso, quando ela fala assim... Quer ver, ó, do lugar de fala? Deixa eu ver se eu acho esse pedaço, que esse pedaço é foda. Eu também. E é por isso se adicionar, você fica a favor de cota? Não, se adicionar, eu acho... racista, mano. Não, claro. E elas estão no poder. E elas Nossa, decidem eu quem vi vai aqui, entrar na porra da faculdade ou não. E elas decidem vários outros aspectos da vida além desse, né? E o pior é que elas não são racistas do tipo, eu acho que eu sou racista e não sei o quê. Elas nem estão ligadas. Elas né? nem estão Não, ligadas. tá Ela no fala assim, nosso olha pro cara negro e fala cérebro. assim, Nossa, não essa bateu parte é a muita vibe melhor. com esse cara. Ela não sabe explicar o porquê. Mas é por causa de um racismo Total. Essa estrutural parte é a melhor. É a parte que fala que todo cara que nasce branco, ele já é racista. Olha lá, ó. que ela tem. Ela não é Ele tal, é ela não racista, tá não sendo sabe por quê. maldosa conscientemente. É o racismo estrutural que os caras metem esse louco aí. Ela tem sido Algumas sim, maldosa. outras estão só Mas a maioria reproduzindo. não é. Estão A só maioria- reproduzindo. a maioria- Eu discordo E dessa assim, tese só uma provocação racismo muito estrutural, que respeitosa. o sujeito inconscientemente ele é Você racista. discorda mesmo? Você Eu olha pro discordo. filme de Hollywood e na época Kim, dos anos por- 90, todos os mocinhos eram branquinhos de Kim, olho azul. por que que tem Você Não, acha mas que isso aí não é forte? inconsciente. Isso aí não é inconsciente. Ah, Produz criado, nossos Porque a preconceitos, sociedade em que eu fui Kim. criado fez com que eu fosse sugestionado a ser um racista. Aí me desculpa, Mas você tá não é colocando- isso, não é racista. você tá o Kim Kataguiri tem razão. E a Kim, porrada Você tá tá coletiva. Kim, a É que gente a gente- pode é que a gente- desconstruir isso dentro da gente. Você é tá sobre falando isso. racista. É E eu maravilhoso esses políticos bonitinhos que falam em desconstruir, mano. Olha como é bonitinho o discurso. entendo. Você tá falando Ah, não, racista tá, e mas colocando o racista que bate Não nas pessoas. fala sobre isso. Mas não tá falando desse tipo de racista. A gente tá falando de racismo como preconceito. Todo ser humano tem preconceito. Mas eu tô falando a mesma coisa. Eu não tô falando do cara também que só é racista quem bate em negro na rua. Não tô É falando tipo 8 ou 80, né? disso, Monark. Mas ó, todo ser humano tem preconceito, certo? Todo ser humano tem preconceito. Eu concordo. Certo? Certo. Eu falei isso outro dia aqui na live. Todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim. Você só escolhe qual lado você vai alimentar. Vieses. E vieses, certo? Concordo. Todo ser humano, ele absorve uma mídia que foi construída, entendeu? Com ideais passados, certo? Nos ideais Racistas, passados, machistas, existiam homofóbicos. ideais que hoje a gente considera como racistas, homofóbicos e machistas. A gente evolui a sociedade. Na sociedade a gente permitia coisas que hoje a gente não considera permissível. Nossa, que exagero do caralho. Alunos negros dentro de uma mesma sala de aula de uma escola pública vão ter um desempenho menor, vão estudar menos anos, Nossa, vão ter uma renda olha menor. isso. Olha isso. Presta São atenção. úteis para a sociedade ter um lugar ou não. Presta O argumento atenção da nessa parte, Tabata é o essa parte seguinte: maravilhosa. a gente tem um histórico onde as pessoas de uma certa cor, que são os negros, elas foram desprivilegiadas na sociedade de uma maneira, Em todos os sentidos possíveis. de uma maneira autoritária, de uma maneira sistêmica e de uma maneira geral. Certo, por políticos como Tabata Amaral. Por políticos, não é por causa do cara que te escravizou há 400 anos, não, há 100, 200 anos, não. É por causa do cara que pediu seu voto há 5 anos atrás. Esse cara tá te fudendo. A partir do momento que houve esse período na história da humanidade, Não, e esse período foi agora, há 4 anos atrás. obviamente que vão existir repercussões não só na questão monetária dessa população, mas na questão psicológica de toda a população em volta. E aí, se eu puder Tudo bem. adicionar, e a gente te devolve. Às vezes parece que o Monark e esse povo nunca entraram numa periferia. O que me deixa puto com o Igor, tá ligado? Que o Igor pode estar bem de vida agora, mas ele sabe muito bem o que é pegar um busão 5 horas da manhã. A bola. Qual é a Ó. questão do individual versus o coletivo? Presta A atenção. gente poderia prender todas as pessoas que cometem crimes de racismo nesse país e ainda assim as pessoas negras estariam em tremenda desvantagem. Como é que você explica o fato de que alunos negros dentro de uma mesma sala de aula de uma escola pública vão ter um desempenho menor, vão estudar menos anos, vão ter uma renda menor, mesmo que a gente faça uma equação e tire todo o fator de renda? Tem um fator que é O fator é o fator família. É isso que esse tipo de político não. E olha, Playboy adora esse discurso. Eu tô falando como alguém que já viu o Playboy querer brilhar o olho comigo contando esse tipo de discurso. O Playboy adora esse discurso. Playboy racial paga que pra ouvir determina esse que uma discurso. população vai estar mais exposta à criminalidade, à morte precoce, a doenças, a uma vida mais curta, etc. e tal. Isso é racismo estrutural. É a gente entender que a estrutura da sociedade está desenhada de tal forma que merda. para foder uma parte da população. E, gente, não é uma bolha, não tô comparando aqui dois, eu falando assim, olha, existe racismo, coloca os negros atrás na corrida. Existe machismo, coloca as mulheres atrás na corrida. Existe preconceito contra pessoas com deficiência. Não é para separar a sociedade, é pra gente poder ir reparando para as pessoas saírem do mesmo ponto de partida.
O Jamal estuda no Kumon. Ele faz 2 matérias no Kumon. A Alana, eu tô terminando esse vídeo agora, que eu tô gravando esse vídeo 7 horas da manhã. Eu já tô indo levar minha filha na escola. Minha filha também faz Kumon. O que importa é o núcleo familiar. É dentro de casa. Os meus filhos já saem na vantagem contra os próprios moleques que estão do lado deles na escola. Então sempre vai haver essa diferença. Lógico, eu concordo quando o cara fala assim, mas tem a diferença do moleque que é muito boy pro seu filho negão. Exato, mas essa diferença sempre vai existir. Até entre os próprios moleques. É o que eu falo pra vocês, mano. O pai que, não, por exemplo, não ensina um filho a pegar um trem. Não ensina um filho que é uma baldeação. Esse moleque, quando ele tiver que arrumar o primeiro emprego dele. Um pai que não explica pro filho como que ele tem que se portar na rua, como que ele tem que se portar no trabalho, como ele tem que se portar... E imagina esse jovem tendo que descobrir isso tudo de uma vez. Eu morro de medo de políticos como Tabata Amaral, tá ligado? Que falam bonitinho assim, que falam mansinho, que não erram o português. Mas a educação de base, como é que tá? Vamos parar em qualquer escola pública aí na hora da saída e vamos perguntar quanto que é 5 vezes 5. Vamos perguntar qual a raiz quadrada de 9. Tá ligado? Vamos perguntar qualquer coisa. Vamos perguntar como se faz como se calcula um metro cúbico, como se calcula um metro quadrado de alguma coisa. E você não precisa ser engenheiro para saber disso. Qualquer pedreiro é obrigado a saber disso. E assim vai o nosso país. O que importa, filhão, o que importa aqui nessa hora eu e meus camaradas de esquerda, a gente tem um pensamento muito único. É literalmente o nós contra eles. Se você não fizer o seu dentro da sua casa, se você não fizer o seu pelas pessoas que estão próximas a você, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, nenhum deles vai fazer, mano. Tá ligado? Bolsonaro, Lula. Não interessa quem é o político que tá no poder, mano. O que interessa é nós, velho. É nós. A gente tem que escolher o político que vai fuder menos a gente. É literalmente isso. E os outros 99% é nós, filho. É nós por nós. É simples assim. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Deixa eu levar minha filha na escola ali.